Boa noite. Hoje é a nossa última aula, né? Nossa aula extra, que está acontecendo na sexta-feira. Nós já finalizamos a nossa matéria e hoje a gente vai corrigir alguns exercícios que ficaram pendentes, que eu dei mais uma semana para vocês, e a gente vai estar corrigindo hoje os exercícios sobre formação de preço de venda e EBITDA, tá ok? Os dois vídeos já foram disponibilizados lá. Na aula passada, o nosso vídeo não ficou, mas tem os dois vídeos sobre a disciplina, tá ok? Sobre a matéria, sobre o item EBITDA, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a tela, vou fechar agora meu vídeo e vou compartilhar a tela. Marcelo, tá vendo a tela? Me dá um toque, você tá vendo? Bem, então vamos lá. Vou disponibilizar aqui a tela. Então, esses foram nossos exercícios de formação de preço de venda. O primeiro exercício, alguns gastos das empresas Gato Anguará LTDA estão apresentados na tabela seguinte. Sabendo-se que a empresa fabrica um único produto, quais deveriam ser os preços de venda cobrados, né? Se a empresa empregasse o método de fixação de preços com base no custo pleno. Custo pleno, lê-se custos totais, né? Custo integral. Aplicando um markup igual a 1,60 sobre o custo integral. B. A empresa aplicasse o método de fixação de preços com base no custo de transformação, acrescentando um percentual igual a 210%. E C. Qual seria o percentual aplicado sobre os custos de transformação que tornariam equivalentes aos preços obtidos pelos diferentes métodos? A empresa sempre fabrica e vende 200 unidades por mês. Então, ele diz que a empresa fabrica 200 unidades por mês e ele me dá aqui o gasto anual. Então, a primeira coisa que eu tenho que transformar é esse gasto anual em valor unitário. O que eu vou fazer? Fiz um quadrinho aqui para vocês, somei todos os gastos, dividi por 12, que é o valor mensal, e dividi por 200 unidades. Aí eu acho o custo unitário de cada produto, tá certo? Então, olha aqui, ó. Se eu pegar, vou pegar a calculadora aqui, um exemplo, os 48.500, que é o meu gasto anual com material direto. Vou dividir por 12. Então, meu gasto mensal é 4.041. Vou dividir pelas 200 unidades produzidas. Então, o meu gasto unitário é 20,21, arredondando aqui, tá bom? Então, essa é a forma que eu vou achar para todos esses itens. E aí, o custo total unitário no final vai ser 39,83. Ok, já cheguei no meu custo unitário mensal. O que ele quer saber no item A é que, aplicando o método markup, tá, sobre o custo integral, e ele me dá um indicador, né, um índice de 1,60, quanto eu teria de preço de venda? Então, 1,60, que é o markup estabelecido, sobre o custo total, seria o 1,60 multiplicado pelo 39,83. Então, o meu custo unitário é 39,83. O meu preço de venda seria 63,73, tá? Então, ele aqui, o custo unitário é 39,83 vezes 1,60 igual a 63,73, o meu preço de venda, tá? Aí ele fala, se fizesse a formação de preço de venda pelo custo de transformação,
que a gente sabe que é o custo de transformação? Custo de transformação é tudo aquilo que eu necessito para transformar a matéria-prima em produto final. Então, é mão de obra e custos indiretos de fabricação, certo? Vou olhar nessa tabela aqui e vou ver o que é MOD e custos indiretos de fabricação. Então, ó, matéria-prima, já diz aqui o nome, MD, material direto. Então, não é custo indireto de fabricação. MOD é o que a gente já vai ter aqui, ó. O que são os custos indiretos? Seguro da fábrica, MOI e depreciação. Então, eu vou somar esses três valores aqui, certo? Mais a MOD, que é 28 mil. Então, somando MOD, seguro de fábrica, mão de obra indireta e depreciação da fábrica, eu vou ter o total de 47.100, certo? E aí ele me diz o quê? Acrescido, né? Se ele aplica o método com base no custeio de transformação, acrescentando um percentual igual a 210%. Ora, 100% eu já tenho. Se eu estou acrescentando mais 210, então o preço de venda seria igual a 310%, o que me traz um índice, então, de 3,10, certo? Está aqui, ó, 210% acrescido. Então, é 1 mais 200, 100% mais 210. 310 transformando, né, o percentual em índice aqui, eu vou ter 3,10. Então, 47,100, que é o total de custo de transformação, vezes 3,10 é igual a 146,10, certo? Beleza. Esse daqui, então, é meu custo de transformação total, ok? Para o ano. Lembrem-se que isso aqui está no ano. Ora, então eu vou pegar este valor, dividir por 12, que aí eu vou ter o valor mensal, e dividir por 200, que aí eu vou ter o preço de venda unitário. O total, se eu aplicasse o método pelo custo de transformação, eu teria um preço de venda, então, de 60,84. Beleza? Ok. E no último, ele quer saber qual seria o multiplicador para eu ter equivalência entre os dois. Ora, o preço de venda com um markup de 1,60 é 63,73. O preço de venda sobre o custo de transformação é 60,84. Se eu multiplicar A por B, 63,73 por 60,84, eu vou ter um índice de multiplicador de 1,05. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Joab. Só estou vendo ali o Joab, que dá para entender quem é. O resto, o Joab, tem mais alguém aqui? E o Marcelo. Tudo bem até aí? Ok? Eu também, professora, Roberta. Ah, Roberta. Ok. Vocês entenderam? Tranquilo? Então, vou passar para o próximo exercício. Segundo exercício. Para montar a fábrica de tramboleques, foram investidos 5 milhões pelos sócios. Os acionistas da empresa estimam que o retorno anual do investimento deveria ser de no mínimo 14% ao ano, em regime de perpetuidade. Sabendo-se que a empresa possui custos da ordem de 600 mil e pretende fabricar 2.000 unidades por ano, qual deveria ser o preço praticado para cada unidade vendida? Ora, ele está fazendo, então, nesse momento, considerando o quê? O valor investido. Então, ele quer saber qual seria, né, o preço de venda que deveria ser aplicado para que ele pudesse cobrir os custos da ordem de 600 mil e também ter o retorno, né, desse investimento aí anual. Beleza? Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o custo, certo? De 600 mil, que é o meu custo para fabricar, tá certo? Mais o quê? Mais o percentual que ele espera de ganho, né, em regime de perpetuidade, ou seja, ele espera que, no mínimo, ele tenha um ganho de 14% ao ano, certo?
Então, eu tenho aqui 14 vezes os 5 milhões, tá? Divididos pelas 2.000 unidades que ele pretende produzir. Então, o preço de venda que eu achei foi de quê? 650 por unidade, tá certo? Para que eu possa cobrir esses custos e atender à necessidade do investidor, né, ao que o investidor almeja de retorno, eu tenho que ter um preço de venda, considerando a minha produção de 2.000 unidades ao ano, de 650, tá ok? No item B, ele fala: se as características do mercado permitissem que seja cobrado um valor unitário igual a 620, qual deveria ser o custo máximo da empresa? Então, ele considera ainda que o retorno do investimento continua sendo o mesmo, 14% sobre 50 milhões. Mas agora ele diz o seguinte: se o mercado permite só que seja o valor de 620, então quanto deveria ser o custo máximo da empresa? Aí eu vou aplicar a mesma fórmula, só que nesse caso eu quero descobrir o que? CT. Na fórmula de cima, eu tive o quê? CT, que é o custo total, mais o investimento divididos pelas unidades. Nesse momento aqui, eu vou ter o custo total mais o investimento esperado dividido pelas unidades e vai ter que ser igual a 620. Então, apliquei na fórmula, o valor do meu custo total, então, será de 540 mil, não mais de 600 mil, como ele estava colocando aqui. Então, para atender ao mercado que permite um custo de 620, eu vou ter que adequar o meu custo de produção para 540 mil. Tudo bem, gente? Até aí? Alguém me dá um joinha aí? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo de microfone fechado. Bem, quem não entender, por favor, pode abrir o microfone e comentar, tá ok? Então, a terceira questão. A empresa Quero Mais Indústrias Ltda apresentou os dados financeiros relatados a seguir. Sabendo-se que a empresa deseja um lucro igual a 18% do preço de venda, estime o markup multiplicador da empresa, considerando que é aplicado sobre os custos variáveis, e o preço de venda a ser praticado pela empresa. Então, ele me dá os dados aqui unitários, né? Eu tenho de gasto anual, de mão de obra direta, eu tenho R$100. De matéria-prima, eu tenho R$300, certo? Só que esse gasto aqui, ele está me dizendo anual, mas ele já me dá por unidade aqui. Então, o gasto anual por unidade vai ser o mesmo tanto no mês como no ano, né? Porque um gasto unitário, ele é constante, como a gente já viu aqui, né? Eu gasto sempre o mesmo valor, né, para produzir, quando a gente fala dos custos variáveis, uma única unidade, né? Então, aqui, ó, 100 mil, matéria-prima 300 mil, materiais secundários 200, embalagem 550, comissões 3% do preço e despesas administrativas 15% do preço. Então, a gente viu lá no nosso markup, no material que eu disponibilizei para vocês, que nós temos lá que para cálculo sobre custos variáveis, eu posso fazer preço de venda sobre custo variável, né? Ou 1 sobre 1 menos a soma das taxas percentuais. Então, olha só, usando a fórmula essa aqui, ó, 1 sobre 1 menos as taxas percentuais, eu vou ter o quê? 1 sobre 1, quais são as taxas percentuais que ele tem de desejo? Um lucro igual a 18%, então menos um lucro igual a 18%, mais, tenho aqui ó, a comissão que eu tenho que pagar, que é 3%, mais despesas administrativas que eu tenho que pagar, 0,15%, porque todas elas são baseadas em cima do preço, tá ok? Beleza. Então, eu vou achar aqui, ó, 1 menos 1, somando esses dados aqui, eu vou ter 0,36. 18 mais 3 centavos mais 15, eu vou ter 0,36. 1 menos 0,36 é 0,64. 1 divididos por 0,64, eu acho
um indicador de markup de 1,56,25, certo? Então, meu preço de venda, eu vou aplicar, ele falou aqui, ó, que o método utilizado aqui é custos variáveis. Então, eu vou identificar o que é custo variável aqui, ó. Custo variável, mão de obra direta, matéria-prima, materiais secundários e embalagens. Vou somar isso daqui, ó, 500 com mais 500, 1.000 com mais 150, 1.050. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1.050 vezes o índice que eu achei, 1,5625. Meu preço de venda é igual a 1.796,88. Então, com esse preço de venda, eu posso cobrir as comissões, as despesas administrativas, todos os custos variáveis e um lucro esperado de 18%. Tudo bem, gente? Tá ok? Quem não entendeu, pode abrir o microfone, tá? Então, entendi que todo mundo entendeu, vou prosseguir. Determinada empresa gostaria de vender seus produtos com uma margem igual a 10%. Então, o que ela quer? Uma margem sobre o preço de venda de 10%. Sabe-se que o custo variável da empresa é igual a 540 por unidade. As demais taxas associadas ao preço são iguais a 40%, incluindo custos fixos, demais despesas e impostos. Pede-se qual deveria ser o markup multiplicador e qual deveria ser o preço praticado. Então, da mesma fórmula que eu usei acima, 1 divididos por 1 menos a soma dos percentuais, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Ele tem todos os outros preços, todos os outros custos, incluindo os fixos e as outras despesas, corresponde a 40% do preço. E ele espera uma margem de 10% do preço. Então, eu tenho aqui, ó, 1 sobre 1 menos os 10% que ele tem de expectativa de margem, mais os 0,40 que cobre os custos fixos e as despesas e impostos. Então, 1 sobre 1 menos, somando esses dois dá 50, né? 1 menos 0,50 é igual a 0,50. 1 divididos por 0,5 é igual a 2. Então, meu markup é igual a 2. Ora, se o markup ele é baseado em cima do custo, olha aqui, o custo, né, variável é 540, eu vou aplicar 2 vezes 540. O preço de venda, então, será 1.080. Beleza, gente? Tudo bem? Até o momento? Ok. Então, finalizamos aqui o gabarito dos exercícios de formação de preço de venda. Nós tínhamos 4 exercícios. A aula está sendo gravada. Qualquer um que queira visualizar depois, que não esteve presente na aula, é possível, tá? Vou fechar aqui. E nós vamos passar agora para o gabarito do exercício do EBITDA. Então, aqui é o nossa folhinha que está lá em cima, eu só fiz o exercício aqui embaixo. Então, a gente já tinha visto aqui, né? O exercício, dados parciais em reais extraídos do balancete de verificação da empresa Gâmbia e Filhos, LTDA. Custos das mercadorias vendidas, 734.400. Despesas de depreciação e amortização, 110, 160. Despesas administrativas, 257.040. Despesas de vendas, 244.800. Despesas financeiras, 183.600. Imposto de renda e contribuição social, 85.680. Receita de vendas, 1.713.600. Beleza. Então, ele pede para que você dê o valor do EBITDA. Então, primeiro, eu vou ter que achar, que a gente sabe que o EBITDA parte do quê? Do lucro líquido, certo? Então, primeiro eu vou ter que montar minha DRE. Ó. Receita líquida, 1.713.600 menos o CMV, 734.400. Me traz um lucro bruto de 979.200.
menos as despesas operacionais. Quais são as despesas operacionais? Administrativas, vendas e financeiras. A gente tem que lembrar que aqui em cima ele me dá a despesa com amortização. Mas a despesa com amortização, ela já vai estar dentro do quê? Aqui não tem processo de produção, certo? Então, parte já vai estar dentro da despesa de vendas e parte já vai estar dentro da despesa administrativa, certo? Porque ele está apresentando aqui fora para que a gente consiga calcular o EBITDA. Mas a gente sempre tem que lembrar que elas fazem parte desses grupos aqui, despesas administrativas e com vendas, certo? Então, na hora de fazer o DRE, eu não vou considerar esse valor aqui de 110, porque ele já está embutido aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Somei as despesas administrativas, 257.040, com as despesas de vendas, 244.800, e com as despesas financeiras, 183.600. Lembrando que aqui ó, é despesa financeira, beleza? Ok, é o nosso resultado líquido do exercício, que deu, né, o resultado foi despesa financeira, beleza. Então, somando todas essas despesas, eu chego ao total de 795.600. Ok? Beleza. 979.200 menos 795.600, eu chego a um lucro antes do imposto de renda de 183.600. Menos o imposto de renda e contribuição social, que é 85.680, eu chego a um lucro líquido de 97.920. Então, agora eu já achei o meu lucro líquido, beleza? Para o cálculo de EBITDA, eu vou partir do meu lucro líquido. Lembrando que o EBITDA são os ganhos, né, antes dos juros, né, dos juros e taxas, da depreciação e amortização, certo? Ok. Então, eu vou tirar aí. As taxas eu tenho aqui, ó, 85.680. Ela está diminuindo o meu lucro. Se eu vou considerar para o cálculo de EBITDA expurgar esse valor, eu venho aqui e adiciono. Ó. Então, é lucro líquido 97.920 mais 85.680 das taxas, que é imposto de renda e contribuição social, mais 183.600, que é da despesa financeira, tá certo? Eu também não estou considerando ela porque despesa financeira não faz parte do operacional da empresa. E o EBITDA visa o quê? O ganho com, né, o ganho de caixa com o operacional da empresa. Então, eu venho aqui ó, e adiciono 183.600, tá? Aí, agora eu vou usar esse dado que ele me deu aqui, né? A depreciação e amortização, que é 110, 160, vai estar aqui dentro, mas eu preciso desse dado para retornar. Então, quer dizer, da parcela de vendas que está aqui dentro do administrativo e de vendas, eu vou expurgar 110, 160, que corresponde à depreciação e amortização, tá? Então, somados esses valores ao lucro líquido, eu chego a um EBITDA de 477.360. Essa é a minha geração de caixa operacional. Tá certo? Todo mundo entendeu? Marcelo, Joabe, tudo bem? Alguém pode responder? Vocês entenderam? Tudo bem, Marcelo? Bem, ninguém falou nada, vou considerar que sim, né? Então, gente, vou abrir aqui meu vídeo. Pronto. Então, olha só. Por hoje a gente finalizou, tá? O objetivo era que a gente corrigisse esses gabaritos, que vocês tivessem a possibilidade de acompanhar essa correção, tá ok? Isso, eu estou gravando essa aula, ela está disponível lá no Moodle, se vocês quiserem rever. Esses exercícios são base também para o nosso quiz, tá ok? Então, beleza. Nosso quiz vai ser realizado na segunda-feira, de 7 às 10 da noite, tá ok?
Então, a desse horário, vocês podem entrar e realizar esse quiz. Vocês têm 3 horas na segunda-feira para realizar. E vocês podem entregar também o trabalho até meia-noite da segunda-feira também, tá certo? 11h59 é o último horário para vocês entregarem o trabalho de grupo, tá? Tem um linkzinho que eu já mostrei aqui para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Aqui, ó. Aqui está a avaliação, certo? 2, que é o trabalho em grupo. Então, clicando aqui, vocês vão poder colocar o trabalho aqui, tá? 7 já enviaram um trabalho. E aí é o que eu falo para vocês. Eu peço que cada um envie, por mais que seja em grupo, cada aluno tem que enviar o seu por esse link aqui, porque eu vou disponibilizar a nota aqui, tá ok? Então, vou voltar aqui para a nossa aula. Bem, finalizamos isso, finalizamos a correção, matéria toda dentro do esquema direitinho, dentro da nossa matriz de atividades. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem dúvida sobre o trabalho ou sobre algum item que queira tirar nesse momento? Tudo bem, gente? Pode abrir o microfone aí, por favor? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Ah, tá tudo bem. Sim, ninguém tem dúvida, né? Então tá tudo ok. Então, gente, se ninguém tem nenhuma dúvida, nossa aula hoje finaliza por aqui, porque na realidade era só mesmo para corrigir esses itens de gabarito, tá ok? E eu continuo à disposição de vocês pelo WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode estar tirando pelo WhatsApp ou por aqui, vocês podem mandar uma mensagem, tá certo? Então, vou dar boa noite para vocês, vou finalizar aqui a nossa aula e ela também vai ficar disponibilizada lá, tá bom?